Ô, gente, vamos falar sobre o Fluminense do Renato? O Fluminense perdeu para o Chelsea, caiu na semifinal, não jogou bem contra o Chelsea, o resultado poderia ter sido, sei lá, 4 a 4-1, que teve aquela bola do Hércules ali, 4-1, 5-1. Ficou muito claro que o Chelsea começou em cima, amassou o Fluminense, depois deu uma segurada, o Fluminense reagiu. Aí no segundo tempo o Fluminense se abriu, o Chelsea ficou batendo, poderia ter feito mais, não fez. Faltou qualidade pro Fluminense, né? Soteldo estreou pelo Fluminense, entrou bem, incomodou, mas o que fica, a meu ver, da campanha do Fluminense é que tem talento no time do Fluminense, John Arias, principalmente, né? Tem o Martinelli, tem jogadores muito bons. A liberdade que o Renato dá do time para o meio para frente é muito propícia, ela casa muito bem com os jogadores que o Fluminense tem, né? O Renato tem essa mentalidade, cara, organiza aqui e lá na frente é com vocês. Tem algumas coisas que eu quero, mas improvisem. É com vocês, tá? A campanha do Fluminense é uma campanha histórica, ainda que não tenha conquistado o título. Obviamente que chegar à final, disputar o título, daria um peso ainda maior, mas se a gente olhar para a campanha do Fluminense e para o fato do Fluminense entrar no Mundial, sequer sendo considerado como um semifinalista, o Fluminense entrou no Mundial como a quarta força dos brasileiros. A gente falava em Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Botafogo e Palmeiras brigando ali quem seria o segundo. Todo mundo imaginou que o Flamengo poderia chegar numa semifinal. O Flamengo caiu nas oitavas. O Botafogo poderia. O Botafogo caiu nas oitavas. Ninguém sequer cogitou o Fluminense lá. Então isso faz com que a campanha seja histórica. E passa muito pelo trabalho do Renato. No cenário em que o Renato é o cara ideal para esse time, nesse momento, para fazer a campanha que fez no Mundial. Na minha opinião, a campanha do Fluminense no Mundial recupera a imagem do Renato como treinador, que estava bastante arranhada pelo que ele fez no Grêmio, tá? Recupera a moral do Fluminense, que volta para o Brasil com muita moral, né? Vamos ver se ele não vai se desmanchar aí, né, com propostas por jogadores. Mas no fim, mesmo fazendo esse trabalho hercúleo, mesmo fazendo essa força absurda, bate no teto. Porque a distância em relação ao sul-americano com o europeu, ela ainda é muito grande. E ela apareceu, por exemplo, contra o Flamengo, no Bayern, e eu fiz um vídeo aqui, e os caras foram comentar, dizendo, e aí, e agora? O Fluminense passou pela Inter de Milão. Beleza, gente? O Flamengo perdeu pro Bayern. O Palmeiras perdeu pro Chelsea. E o Chelsea não jogou, sabe? Contra o Palmeiras. Eliminou o Palmeiras. O Palmeiras, tecnicamente, pode não ser o melhor time brasileiro. E não é. Mas é um time altamente competitivo e organizado. Quase de um padrão que a gente não tem no Brasil. Quase num padrão de ligas da Europa. De tamanho, organização e competitividade. Por conta do treinador, por conta da comissão técnica. E ele perdeu pro Chelsea. Então a distância ainda é muito grande. E uma final europeia era óbvia. E tem um outro cenário aí, que eu quero ver se vocês concordam comigo. Se fosse no formato tradicional do Mundial, se fosse naquele formato em que o sul-americano enfrenta o europeu, no máximo pega um time na semifinal aí, seja ele africano, seja asiático, se fosse naquele formato, ontem, em Fluminense e Chelsea, a gente não teria a mobilização que a gente teve no Brasil. Porque tinha muita gente acompanhando o jogo e muita gente torcendo para o Fluminense. Por quê? Porque a história que o Fluminense, a campanha do Fluminense, criou uma história desse time nesse campeonato. Por quê? Porque houve mais tempo de disputa, mais jogos. Então se viu a luta para passar da fase de grupos, o Arias, se viu o Cano, se viu o Renato, e o Renato é um personagem, se viu o Fábio sendo herói gigantesco, se viu o Thiago Silva, né? Então, esses pequenos personagens criaram uma história de um time que estava na semifinal, que era numa luta contra Davi contra Golias, né? Então, se fosse no cenário normal,
o Fluminense não teria a torcida que teve dos brasileiros na semifinal. Aí tu vai me dizer aqui nos comentários, eu não torci pro Fluminense. Tudo bem, meu chapa, mas muita gente no Brasil torceu para ele. O que habitualmente não acontece quando a disputa é aquela disputa tradicional, sul-americano contra europeu, em um jogo, para ser campeão do mundo. Na verdade, acontece o contrário. Os torcedores de todos os outros clubes brasileiros vão lá e secam o Flamengo contra o Liverpool. Secam o Fluminense contra o City. Secam o Grêmio contra o Real Madrid. Secam o Inter contra o Barcelona. Secam o Grêmio contra o Ajax. Secam o Palmeiras contra o Manchester United. O Vasco contra o Real Madrid. E assim vai. O Santos contra o Barcelona. Nesse caso, a meu ver, pela campanha, se viu histórias, surgiram personagens e se criou afeição. E talvez esse seja o grande legado desse Mundial de Clubes nesse formato. Talvez o fato de permitir a mais gente ver as histórias dentro de um time e se criar esse contexto seja a grande notícia do Mundial. Porque a gente viu a galera curtindo o Fluminense pelos personagens dentro do time. Algo que a gente não teria tempo de ver se a competição fosse curta como ela geralmente é. Em 2029, vão ter outras histórias. Tomara que seja de um time brasileiro. E tomara que seja no Brasil, o Mundial. E durante um mês a gente vai ver o time jogar e vai ver os personagens aparecendo e vai criar uma relação diferente. Essa é a minha opinião. E agora, sinceramente, afinal, né? Não vai fazer muita diferença. Para nós aqui não faz muita diferença. Então, eu levo do Mundial essa experiência e também a experiência mostrando de que a distância é grande. Em alguns momentos, em alguns jogos, vai dar para competir e vai dar para ganhar. Mas a distância ainda é muito grande. A distância é muito grande. Mas eu ainda fico com um ponto principal esse. O legado é mais tempo vendo os times, mais tempo vendo os personagens, mostrando esses personagens para mais gente, não só para a torcida do clube específico, nesse caso, o Fluminense.